Vamos resolver as questões 1 e 2 do grupo 5. O bungee jumping é um desporto radical em que um atleta cai de uma altura apreciável, preso a um cabo elástico que, ao esticar, exerce uma força sobre o atleta. Na figura 5, que não se encontra à escala, estão representadas posições de um atleta de massa 72 kg que cai a partir da plataforma P. Admita que o atleta inicia o seu movimento de queda vertical com velocidade inicial nula, caindo livremente, portanto em queda livre, até à posição R. De P para R é um movimento de queda livre, portanto a única força que atua sobre o atleta é o seu peso. Admita, muito bem, a partir da posição R, o cabo elástico começa a esticar, passando a exercer uma força no atleta. Na posição S, o atleta atinge a velocidade máxima de módulo 18,7 metros por segundo, o que significa que entre R e S, a velocidade do atleta continua a aumentar, porque nos dizem que ele só atinge a velocidade máxima em S. Mas, como o cabo começa a exercer a tal força sobre o atleta a partir de R, significa que a força resultante do atleta, que entre P e R era o seu peso, agora já é menor que o peso e, portanto, a aceleração do atleta entre R e S começa a diminuir. Continua a apontar para baixo, continua a ter o mesmo sentido da velocidade, mas o seu módulo vai diminuindo da aceleração entre R e S. Na posição T, inverte o sentido do seu movimento, o que significa que entre S e T, a força que o cabo exerce sobre o atleta é maior, tem maior intensidade do que o peso e, portanto, a aceleração do atleta aponta para cima e a velocidade do atleta entre S e T está a diminuir. Está a diminuir até se anular no ponto T. Considere o referencial O ou Y representado na figura. Direção vertical, porque a direção deste deslocamento é sempre vertical e com sentido positivo para baixo. Admita que o atleta pode ser representado pelo seu centro de massa e considere desprezáveis a massa do cabo e a força de resistência do ar. Questão 1. Considera o movimento de queda livre do atleta até à posição R. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode representar a componente escalar da velocidade Vy do atleta, segundo o referencial O ou Y considerado, em função do tempo t naquele movimento? Nós sabemos que num movimento de queda livre, a única força que atua sobre o corpo é o seu peso e a sua aceleração é igual à aceleração gravítica e é sempre constante. Portanto, é igual a cerca de 10 metros por segundo, o que significa que, como a aceleração é constante, a velocidade, a componente escalar da velocidade do atleta tem que variar linearmente com o tempo. Portanto, excluíamos logo a hipótese C e D, porque nestes gráficos a aceleração não é constante. Agora, vamos lá ver se a velocidade vai ficando cada vez mais positiva ou a velocidade vai ficando cada vez mais negativa. Depende do sentido do nosso eixo de referência. E nós podemos ver que o nosso referencial tem sentido positivo para baixo. E como a nossa velocidade também aponta sempre para baixo, sempre no sentido e direção do deslocamento, portanto o deslocamento é sempre direção vertical e o seu sentido é sempre para baixo e a velocidade também tem esta direção e este sentido, o que significa que, como a aceleração gravítica também aponta sempre para o centro da Terra, para baixo, significa que a velocidade vai ficando cada vez mais positiva. O seu módulo, a sua componente escalar vai aumentando e ficando cada vez mais positiva. Portanto, teria que ser a opção A, a correta. Vamos passar para 1.2. Naquele movimento, no movimento de queda livre, a energia cinética do atleta
aumenta proporcionalmente com o módulo da velocidade do atleta, o módulo da aceleração do atleta, a intensidade da força que o cabo exerce no atleta, a distância percorrida pelo atleta. Havia aqui duas opções que nós podíamos logo excluir, porque a aceleração, o módulo da aceleração do atleta é sempre o mesmo neste movimento entre P e R, neste movimento de queda livre. Logo, a energia cinética do atleta não aumenta com o módulo da aceleração, porque é sempre constante. Também podíamos excluir logo a opção C, que dizia a intensidade da força que o cabo exerce no atleta. Neste movimento de queda livre, a única força que atua sobre o atleta é o seu peso. Portanto, esta força nem existe nesta parte inicial da queda do atleta. Portanto, esta opção também era logo excluída. Agora vamos lá ver aqui entre a A e a D. Nós sabemos que a energia cinética do atleta é dada pela fórmula da energia cinética, que aparece no formulário do exame, é igual ao meio da massa do atleta, do seu módulo, da sua velocidade, componente escalar da velocidade ao quadrado. Portanto, e olhando para a fórmula, nós podemos dizer que a energia cinética aumenta proporcionalmente com o quadrado da velocidade, do valor da velocidade, e não com o módulo da velocidade. Aumenta com o quadrado do módulo da velocidade do atleta. Portanto, nós tínhamos logo que escolher a opção A, que dizia apenas que a energia cinética aumenta proporcionalmente com o módulo da velocidade do quadrado. Nós estivéssemos aqui com o quadrado do módulo da velocidade do atleta, era certa. Então vamos lá ver porque é que a energia cinética do atleta aumenta proporcionalmente com a distância percorrida pelo atleta. Ora, nós sabemos que entre P e R, a única força que atua sobre o atleta é o seu peso, é a força gravítica. E a força gravítica é uma força conservativa. Logo, a energia mecânica do atleta, neste movimento de queda livre, é constante. Ou seja, a variação da energia mecânica é igual a zero. Portanto, como nós sabemos que a variação da energia mecânica é igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravítica, e como isto é igual a zero, nós podemos dizer que a variação da energia cinética é igual a menos variação da energia potencial gravítica. Portanto, o que o atleta ganha em energia cinética é igual ao que o atleta perde em energia potencial gravítica. A velocidade do atleta vai aumentando conforme a sua altura vai diminuindo e a sua energia potencial gravítica vai diminuindo. E nós sabemos que a energia potencial gravítica é igual à massa do atleta vezes o módulo da aceleração gravítica vezes a altura do atleta em relação à superfície da Terra. A massa do atleta é constante, a aceleração gravítica também é constante, logo, a única coisa que está a variar da energia potencial gravítica neste movimento de queda do atleta é a sua altura. Logo, eu posso dizer que a variação da energia potencial gravítica do atleta nesta situação é igual a m vezes g vezes a variação de altura. A variação da altura do atleta, por exemplo, temos aqui o atleta no ponto R, temos aqui o atleta no ponto final R. A variação do atleta, da variação da altura do atleta, por exemplo, entre o ponto inicial P e um ponto a meio de P e R, é igual à altura final do atleta menos a altura inicial. E como o deslocamento é vertical, a diferença de altura entre estes dois pontos é igual à distância percorrida pelo atleta, porque o atleta também nunca inverte o sentido do seu movimento. Então, podemos dizer que quando a variação da altura do atleta aumenta, portanto, quando a distância percorrida pelo atleta aumenta, nós podemos ver que isso também leva a um aumento de energia cinética. Portanto, e podemos dizer que a energia cinética aumenta proporcionalmente
com a diferença de altura, ou seja, com a distância percorrida pelo atleta. E, portanto, a opção correta era D. Vamos passar para 1.3. Entre a posição inicial e a posição R, portanto, ainda no movimento queda livre, a variação de energia potencial gravítica do sistema atleta mais terra é. E a variação de energia mecânica do sistema é. Ora, entre a posição inicial e a posição R, a altura do atleta, portanto, a sua distância à superfície da Terra, vai diminuindo. E como a energia potencial gravítica é dada pelo produto entre a massa, o módulo da aceleração gravítica e a altura, a massa e o módulo da aceleração gravítica mantém-se constante, portanto, quando a altura do atleta diminui, a energia potencial gravítica também diminui. Como a energia potencial gravítica diminui, significa que a variação de energia potencial gravítica é negativa, pois a altura diminui, o que leva a uma diminuição da energia potencial gravítica. A variação da energia mecânica, como a única força que atua sobre o atleta é conservativa, é o peso, é a força gravítica, que é uma força do tipo conservativa, logo a energia mecânica não varia. A variação da energia mecânica tem que ser nula. Portanto, a opção correta tinha que ser a opção D. Vamos passar para a questão 2. Admita que o atleta atinja a posição R com velocidade de módulo 17 metros por segundo. Determina a partir do teorema da energia cinética o trabalho realizado pela força que o cabo exerce no atleta, trabalho da força que o cabo exerce no atleta, entre a posição R e a posição S. Apresenta as etapas de resolução. Portanto, eles dizem para nós calcularmos então o trabalho da força que o cabo exerce no atleta a partir do teorema da energia cinética. A primeira coisa que nós vamos fazer é escrever a fórmula do teorema da energia cinética. Esta fórmula aparece no enunciado do exame. Aqui está ela. E diz que a soma dos trabalhos das forças que atuam no corpo é igual à variação da energia cinética desse corpo. Então, podemos dizer que a soma dos trabalhos das forças que atuam no corpo é igual à variação da energia cinética desse corpo. Entre a posição R e S, entre a posição R e S, as forças que atuam sobre o atleta é o peso do atleta, porque o atleta tem massa, logo existe aqui a força gravítica que a Terra está a exercer sobre o atleta, o peso do atleta, e existe a tal força que o cabo exerce sobre o atleta, que eu vou chamar esta força a tensão. Portanto, se eu representar o atleta por este pontinho, eu posso dizer que está a ser exercido no atleta a força gravítica e também está a ser exercida a força que o cabo exerce sobre o atleta, que eu vou chamar de tensão. Agora, para termos em atenção aqui ao tamanho da tensão, do vetor tensão em relação ao peso, nós sabemos que a velocidade do atleta entre R e S continua a aumentar, o que significa que a força resultante tem que apontar para baixo, o que significa que a tensão tem menor módulo que o peso neste movimento entre R e S. E então só temos estas duas forças, o que significa que a soma dos trabalhos vai ser igual ao trabalho da tensão, que é o que nos pedem para calcular neste exercício, mais o trabalho do peso. É igual à variação da energia cinética do atleta. Vou calcular aqui a variação da energia cinética do atleta. Nós estamos a considerar o movimento entre o ponto R e o ponto
S. Podemos ver aqui que a distância entre o ponto R e S são 6 metros e podemos ver que a velocidade atingida em S é igual a 18,7 metros por segundo. Então eu posso dizer que daqui a aqui temos uma distância de 6 metros e posso dizer que o valor da velocidade em S é igual a 18,7 metros por segundo. E no enunciado da pergunta dizem-nos que a velocidade em R é igual a 17 metros por segundo. Ora, eu tenho tudo o que eu preciso para calcular a variação da energia cinética entre R e S. A variação da energia cinética entre R e S vai ser igual à energia cinética final, ou seja, a energia cinética em S, menos a energia cinética inicial, ou seja, a energia cinética do atleta em R. A energia cinética em S é dada por 1/2 vezes a massa do atleta vezes a sua velocidade em S ao quadrado, menos 1/2 vezes a massa do atleta vezes a velocidade do atleta em R ao quadrado. A massa do atleta dizem-nos no enunciado que são 72 kg. Velocidade em S, 18,7. E a velocidade em R, 17. E, portanto, a variação da energia cinética é igual a 2184,8. Joule. Ora, já conhecemos a variação da energia cinética, queremos calcular o trabalho da tensão. Se calcularmos o trabalho do peso, podemos tirar daqui o trabalho da tensão. O trabalho do peso, nós sabemos que é igual ao simétrico da variação da energia potencial gravítica do atleta. Também é uma fórmula que aparece no formulário do exame. Onde é que ela está? Aqui está ela. Trabalho do peso, trabalho da força gravítica é igual a menos variação da energia potencial gravítica. E sabemos que a massa do atleta entre R e S mantém-se constante, o módulo da aceleração gravítica entre R e S mantém-se constante, o que significa que a única coisa do atleta que está a variar da sua energia potencial gravítica é a sua altura. Portanto, eu posso dizer que isto é igual a menos massa do atleta vezes módulo da aceleração gravítica vezes variação de altura. Ora, então, o trabalho do peso é igual a menos 72 kg vezes 10. E agora, a altura do atleta em relação à superfície da Terra diminui 6 metros, o que significa que a sua variação de altura vai ser menos 6 metros. E, portanto, o trabalho do peso vai ser igual a 4.320 joules. Ora, então, temos tudo o que nós precisamos para calcular o trabalho da tensão. Trabalho da tensão, que é a força que o cabo exerce sobre o atleta, mais o trabalho do peso, que é 4.320 joules,
é igual a 2184,8 Joule, que é a variação da energia cinética. Ora, e o trabalho da tensão vai ser negativo, porque a tensão está a retirar energia do atleta, está a fazer com que a velocidade do atleta diminua. Apesar da velocidade do atleta entre R e S continuar sempre a aumentar, aumenta menos do que a velocidade do atleta quando ele estava em queda livre. E isso é por causa da ação da força que o cabo está a exercer no atleta. Portanto, está a fazer diminuir a aceleração do atleta e, portanto, o seu trabalho vai ser negativo. Como vamos comprovar aqui, ao calculá-lo, o trabalho da tensão vai ser igual a 2184,8 menos 4320. E, portanto, o trabalho da tensão vai ser igual a menos 2135,2 Joule.